Antigamente, na África Austral, muitos reinos e impérios se ergueram, e com eles surgiram nações e tribos Nguni que possuíam imenso poderio militar. Dentre todas as tribos e nações, a que maior se destacava era a nação Zulu. No entanto, os Zulus não se tornaram os mais poderosos em apenas um dia. Eu sou Shihonga Banzi e hoje teremos o Império Zulu. A história do Império Zulu recai sobre os ombros de homens corajosos que dedicaram as suas vidas ao exército e à expansão territorial. No início, os Zulus eram um simples clã, fundado por Zulu Cantombela, e se estabeleceram onde hoje é a província de KwaZulu-Natal. Até que, em 1816, os Zulus formaram um poderoso estado sob a liderança de Shaka Zulu. Quando Deng Soayo assumiu a liderança dos Muteto, começou a submeter tribos de nações vizinhas e a organizar seu exército em grupos por idade. Ao submeter as tribos de nações vizinhas, permitia que os chefes das mesmas continuassem a exercer as suas funções, devendo apenas pagar-lhe tributo em gado. Quando os Mutetos se expandiram para o norte, forçaram duas grandes nações Nguni a se deslocarem ainda mais ao norte. Eram elas a nação Ndwandwe e a nação Ngwane. Vocês devem estar a se perguntar o que a história dos Muteto tem a ver com o Império Zulu. Fiquem calmos que já irão compreender. Os Ndwandwe, ao atravessarem o rio Pongola, empurraram os Ngwane, que foram se estabelecer onde hoje é o reino de Eswatini. Deste modo, os Muteto e os Ndwandwe ficaram frente a frente e se iniciaram ferozes batalhas com os Muteto liderados por Deng Soayo e os Ndwandwe liderados por Zwide. Por volta de 1787, nasce o menino Shaka, fruto de relacionamento entre Senzangakona Kajama, o herdeiro Zulu, e Nandi Bebe, a princesa da nação Langene. Senzangakona havia engravidado Nandi sem ter feito a circuncisão, visto que entre os Zulus era proibido que os homens mantivessem relações sexuais antes de terem sido circuncidados. Então começaram a surgir rumores de que Nandi não estava grávida e que a razão do crescimento da sua barriga era uma doença chamada Enchaka, que provocava dor, cansaço e preguiça nas mulheres. Foi assim que Shaka recebeu o seu nome. Senzangakona, posteriormente, viria a reconhecer Shaka e tomando Nandi como uma de suas esposas. Contudo, mais tarde, expulsaram Nandi e o pequeno Shaka, que foram se refugiar nos Muteto. Durante a adolescência, Shaka foi incorporado a um dos grupos por idade das tropas Mutetos, que por sua coragem, inteligência e força, passou a ser o favorito de Deng Soayo. Ele foi atribuído o comando de um regimento do exército. Quando o pai de Shaka, o rei Senzangakona, morreu, Shaka decide ocupar o reino Zulu. No entanto, no leito da morte, Senzangakona teria dito que o seu sucessor seria o seu filho Sigujana e não Shaka. Shaka matou o seu irmão e ocupou o reino Zulu com a ajuda de Deng Soayo. 2 anos após a tomada do trono Zulu, houve uma feroz batalha entre os Mutetos e os Ndwandwe, no qual Deng Soayo pereceu e foi sucedido por Shaka. Para combater os exércitos inimigos e conquistar mais territórios, Shaka modificou muitas formas de batalha e organização dos Zulus. Na tomada de decisões importantes, Shaka se reunia com seus generais, que recebiam o nome de Indunas. Os homens entre 16 e 60 anos serviam ao exército e eram proibidos de casar-se e só o faziam como pagamento pelos serviços militares. As mulheres e crianças também serviam no exército, mas eram responsáveis pela comida e outros objetos. O gado, as mulheres, as crianças e os jovens das tribos derrotadas eram incorporados aos Zulus. As nações conquistadas eram leais porque os Zulus espalhavam vários quartéis que eram chefiados por um general. Foi com essa organização que os Zulus se tornaram tão temidos e poderosos. Os Zulus começaram a invadir as terras Ndwandwe e a conquistar cada vez mais tribos. Tal ousadia forçou os Ndwandwe a atacarem os Zulus, dando início à ficou conhecida por Batalha de Gokal. Os Ndwandwe eram numericamente maiores, porém as novas táticas dos Zulus obrigaram o seu recuar. Até que, em 1919, os Ndwandwe contra-atacaram com um exército ainda mais numeroso. Como resposta, os Zulus iniciaram ataques de pequenos grupos em diferentes pontos do exército, pegando-os desprevenidos. Não demorou para que a fome e o cansaço assolassem as tropas Ndwandwe, obrigando-os a recuar. No caminho para casa, os Ndwandwe foram emboscados pelos Zulus e foram completamente derrotados. Zwide e alguns de seus guerreiros conseguiram escapar e se refugiaram no Alto Nkomati.
enquanto que Soxangana e Zwanjibaba, que eram dois generais nduanos, se estabeleceram em Moçambique, ao sul do Limpopo. A Batalha de Gogol deu início às migrações de várias nações nguni para o norte. Este fenômeno ficou conhecido por Mfecane. Assim, a área que compreendia de Lagoa Bay e o rio Tugela estava sob domínio Zulu. Quando a notícia de que Soxangane se encontrava próximo a de Lagoa Bay chega aos Zulus, Chaka reúne o seu exército e decide atacá-lo. Próxima à localização de Soxangane, a notícia da morte de Nandi fez com que os Zulus regressassem. Chaka ordenou vários sacrifícios como forma de luto pela morte da sua mãe, o que provocou um grande descontentamento em todo o Império Zulu. Aproveitando-se disso e da ausência da maior parte do exército, Chaka foi traído e assassinado pelo seu guarda-costas e por seus irmãos, Dingane e Mhlangane, sendo sucedido por Dingane. Dingane não tinha a mesma qualidade de liderança e nem prestígio quanto ao seu irmão Chaka. Sabendo disso, assassinou todos os seus irmãos, com exceção de Mbandi, pois dizia que este era fraco demais para o destronar. O reinado de Dingane foi caracterizado por inúmeras traições e desestabilidade. Foi então que, em 1840, Pandi, com a ajuda de Boers, destrona Dingane, que se refugiou nos Montes Lubombos, onde foi morto por tribos locais. Mpandi sucedeu Dingane e reinou de 1840 a 1872. No entanto, por ser fraco e ingênuo, em algum momento de seu reinado, Pandi era apenas rei no nome. O verdadeiro poder estava nas mãos de seu filho Setshwayo. Após a morte de Mpandi, em 1872, Setshwayo o sucede na totalidade. Diferente do seu pai, Setshwayo era um rei forte e inteligente, tanto que o prestígio dos Zulus foi restaurado durante o seu reinado, razão pela qual os britânicos o consideraram uma ameaça. Em dezembro de 1878, os britânicos entregaram um ultimato no qual exigiam a rendição dos Zulus. Setshwayo recusou e, em 1879, iniciou um confronto entre os Zulus e os britânicos, que ficou conhecida por Guerra Anglo-Zulu. Os britânicos enviaram 18.000 soldados para subjugar os Zulus, mas foram surpreendidos, pois os Zulus estavam muito bem preparados. Os britânicos sofreram uma esmagadora derrota naquela batalha que ficou conhecida por Batalha de Sadluana. Os britânicos só conseguiram derrotar os Zulus em 4 de julho, e Setshwayo foi capturado e enviado à cidade de Cabo, e posteriormente enviado à Inglaterra. Setshwayo regressou ao seu reino em 1873. No entanto, os britânicos impediram que ele tivesse um exército para o apoiar. Com seu poder enfraquecido pelos britânicos, Setshwayo foi derrotado por Zibebo, um chefe tribal Zulu que ambicionava criar um novo reino. Após a derrota, Setshwayo refugiou-se em Nshowe, local de seu nascimento. Setshwayo morreu em 8 de fevereiro de 1884, vítima de envenenamento. A morte de Setshwayo representou a queda definitiva do Império Zulu.